2 Samuel capítulo 12, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos. Comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas, visto que com esse ato deste motivo, para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Se tem um personagem da Bíblia que eu fico encantado de ler a história, é Davi. Inclusive, se eu tiver um filho, um dos nomes cotados para colocar na criança é Davi. Eu acho o nome assim bonito, tem uma história bíblica fantástica. Talvez só não coloque Davi porque veio uma leva que todo mundo colocou o nome de Davi nos filhos, a maioria agora, não sei se vocês perceberam. Davi veio uma geração que Davi está bem, eu vejo que eu não sei como que é o nome, Davi. Ela fala: vou colocar mais um Davi no mundo, vamos colocar outro, né? Nabucodonosor, fica legal. Mas Davi, ele tem algo que na nossa existência e naquilo que nós podemos olhar para as nossas vidas, algo que somente Deus pode ver. Davi, ele era um pastor por profissão. Ele era alguém sem expressão, até mesmo na sua família. Davi, ele era alguém que os seus irmãos não valorizavam. Estava ocorrendo uma guerra, os irmãos no campo de batalha, e Davi era tão insignificante que nem para a guerra ele foi convocado. Davi continua cuidando das ovelhinhas, que você para a guerra não dá nada. Só que Davi teve uma revelação de Deus através de Samuel, e Davi recebeu uma promessa daquilo que Samuel, ele fala que acha maravilhoso. Esse texto de Samuel nós não podemos aplicar no processo de conquista de alguma mulher ou homem, porque Samuel falou o quê? Olha, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Então não é bom você falar isso para alguém, porque você tem que gostar da pessoa também fisicamente, mas no contexto de Deus, ele está mais interessado daquilo que está lá dentro
do que certamente aquilo que eu só faço. E o que está lá dentro, só Deus pode ver. O que está de maneira exterior, todos veem. Mas lá no meu coração, lá no fundinho do meu coração, existe um lugar que somente o Senhor sabe o que passa. E é por isso que Davi, nesse texto que eu li, é um homem que teve uma promessa maravilhosa. O gigante filisteu estava tirando sarro do povo de Deus. Davi ele foi ao encontro desse gigante com pedras. Todo o povo de Deus estava amedrontado. E Davi falou: eu vou no nome do Senhor, eu não estou indo no meu nome. Depois Deus colocou Davi como rei de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel e foi um rei como nunca houve para Israel. Ele é um rei que está no registro da história do povo como sendo o melhor rei que Israel já teve. Ele era alguém que trouxe a arca para Jerusalém. Ele amava a Deus como ninguém. Ele era, talvez uma das características de Davi que ele tinha, é que ele fazia tudo de maneira muito profunda. Ele não tinha vergonha de ninguém, o amor de Deus estava acima de qualquer coisa. Tanto é que quando a arca chegou da aliança, ele estava levando, o que ele estava fazendo, Davi, o rei? Dançando. Eu não sei que tipo de dança ele estava fazendo, mas devia ser uma dança muito extravagante, porque Mical olhou e ridicularizou ele. Mas ele não estava nem aí com as pessoas no aspecto de não amar, mas o amor que ele tinha por Deus era maior do que qualquer julgamento que ele pudesse observar. E o nome de Davi ele pode significar amado. Nós sabemos que na Bíblia, na cultura, o nome de alguém tem muito a ver com a missão daquela pessoa, daquilo que Deus vai realizar. E Davi então tem o significado do seu nome como sendo amado. E Davi ele foi tão importante dentro da história do povo de Deus, que Natã, esse mesmo Natã que nós lemos aqui, ele falou que o reino de Davi, ele seria eterno. O reino de Davi ultrapassaria a idade dele. E essa promessa foi concretizada em Jesus. Jesus era chamado filho de Davi. Olha a importância que esse homem tem na história do povo de Deus. Só que Davi, apesar de ele amar o Senhor, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, ele foi alguém que em um momento da sua vida se perdeu. E ele se perdeu através do seu pecado. Por isso o título da mensagem de hoje é Davi, a cegueira do pecado e o perdão de Deus que nos faz enxergar. Ele amava a Deus mais do que tudo. Só que mesmo esse homem temente a Deus, ele fez algo que desagradou ao Senhor. Veja aí no capítulo 11, no versículo 27, no finalzinho, o que a Bíblia está falando? Davi, ele fez algo que desagradou ao Senhor. Guarde isso. Davi fez algo que desagradou ao Senhor. Quando Davi ele está nesse processo, e a história aqui, o que ocorre? Davi ele era um rei poderoso, ele poderia ter tudo aquilo que ele quisesse, ele era rei. Só que aí acontece de ele estar no seu palácio, e ele observa uma mulher atraente, uma mulher bonita. E aquele primeiro olhar de Davi fez com que ele olhasse duas vezes. Ele olhou, virou e falou: opa, o que é isso? E ele começou a maquinar um negócio no coração dele. E ele foi levado pelo impulso da carne. E quando você chega nesse texto e você lê sobre Davi, parece que nós ficamos com raiva de Davi. Você fala: esse cara é um safado. Esse cara não vale nada. Porque ele foi pegar justamente a mulher de um soldado dele. Ele se apaixonou por uma mulher de um soldado que está dando a vida por Davi e por Israel. Só que ele continua, e ele vai e fala: traz essa mulher. E onde o marido dessa mulher estava? No campo de batalha. Esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Esse homem estava no campo de batalha, e Davi estava deitado, fazendo amor com a mulher desse cara.
Só que ele fez esse ato. E depois de algum tempo, ele recebeu uma bomba como notícia. Olha, Davi, eu estou grávida de você. Eu acho que deve ter dado um arrepio na espinha de Davi. Porque o pecado oculto, ninguém vê. Mas quando o pecado é revelado, o estrago vem. E quando eu falo pecado oculto, não é que ele não faz estrago, ele faz estrago. Mas é uma coisa que você está de maneira administrando, vamos colocar assim. Só que aí Davi, ele erra, fala, nossa, agora está grávida. Aí acontece uma situação, o marido voltou da guerra. E o homem, segundo o coração de Deus, fala para o marido, para Urias, marido da Batseba, fala o seguinte, olha, Urias, você está cansado da guerra, vai lá, visita tua esposa, come, descansa, namore tua esposa. E por que Davi estava querendo que ele fizesse isso? Porque como ele estava grávida, ele vai namorar a esposa, logo o filho é dele. Tinha exame de DNA naquela época? Se tivesse programa do Ratinho, Davi ia estar lá no programa do Ratinho, né? Pedindo exame. Mas não tinha. Olha a estratégia do homem segundo o coração de Deus. Quero que você entenda isso, que eu estou dando essa ênfase. Aí Urias fala, mas Davi, se o próprio Deus não está no templo, nós estamos em guerra, se os teus servos estão à frente do palácio, por que somente eu vou usufruir disso? Não, eu serei leal até a morte a você e a Israel. E Davi foi se complicando mais ainda. Nossa, agora a casa caiu, o cara não quer ir para a esposa. O que eu vou fazer agora? Deixa eu bolar um outro plano. Qual que é o outro plano? Bom, já que ele não vai de hipótese alguma, eu vou embebedar ele, embebedou, ele não foi. Vamos fazer o seguinte, já que ele está na guerra, eu vou colocar esse cara na linha de frente. Porque na linha de frente ele vai morrer. E lá vai Urias, sendo fiel a Davi, sendo fiel a Israel, e ele morre em batalha. Depois que morreu, aí acontece de Davi traz a mulher para morar no seu palácio, e essa mulher, depois de um tempo, que está grávida, as pessoas sabem, e a vida está indo de maneira bem tranquila para Davi. Está indo tranquila, ele está tocando a vida. Poder, o rei. Só que aí entra o Natan na história. Levanta aí, Natan. Não, só a mão. Esse é o Natan, tá, pessoal da igreja? Levanta o Natan, só para deixar você com vergonha. O Natan, ele entrou na história. Só que no capítulo 11, do versículo 27 do capítulo 11, tem essa ênfase. Davi fez algo que desagradou o Senhor. E aí vai Natan e fala com Davi. No versículo 1 do capítulo 12, o Senhor enviou Natan a Davi. Você vê que Natan foi ao encontro de Davi porque Deus enviou. Se Natan não tivesse ido até Davi, Davi ia continuar, ia ter aquele filho, ia tocar a vida dele, nós não sabemos o desfecho da história. Mas uma coisa é certa, Davi fez algo que desagradou a Deus. E Deus enviou então alguém para falar com Davi. Eu quero que você entenda, naquilo que eu estou falando de Davi, nós vamos ver depois a questão da graça de Deus sobre as nossas vidas, e você faça uma análise na tua vida, para a gente entender o que ocorre. Quando Natan chega e vai falar com Davi, ele usa uma ilustração, e ele fala sobre um pastor, alguém pobre que tinha uma ovelha. E qual que era a profissão de Davi antes? Pastor. E ele começa a falar, olha, aconteceu isso, uma pessoa muito rica tinha tudo, veio um viajante, e o pobre, que só tinha um animalzinho. Isso fez com que aquela ilustração, Davi fosse ouvindo, recebendo aquilo, e ele mesmo assim, ele não se tocou que Natan estava falando, Deus falando através de Natan, usando a história de Davi, de uma figura, como sendo algo ilustrado. E Davi não percebe isso. E Davi ele vai, ele escuta, e depois que fala que ele era rico, ele diz o seguinte: esse homem, Natan, ele merece ser morto. Um cara que faz isso com alguém, ele merece ser morto. E por que Davi dá esse parecer? Porque Davi antigamente era pastor.
agora ele é rei. Antigamente ele cuidava das ovelhas no campo, agora ele cuida da nação de Israel. E agora ele é responsável por levar justiça no seu povo. Então você percebe aqui que Natan está falando, mas de uma maneira muito precisa. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada. Ela vem dividindo medula e... qual que é outro órgão? Medula e... juntas e medulas, né, órgão? Juntas e medulas. Você vê que ela tem esse papel cirúrgico. O que Natan está falando aqui para Davi? Ele está justamente fazendo uma cirurgia na alma de Davi. Ele está usando essa ideia, que é algo extremamente assustador, é algo que deixa ira no nosso coração, é algo que faz com que a gente tenha raiva de Davi, porque Davi foi, como eu falei, foi um cretino, foi um safado. Só que mesmo assim, Davi não consegue se ver, por quê? Porque o pecado havia cegado seu coração. Um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, nesse momento da vida estava cego, porque o pecado que ele fez, ele usou outros pecados para encobrir. Você já viu aquela expressão, já ouviu? Que quando você conta uma mentira, o que você tem que fazer para manter aquela mentira? Conta outra. Aí você contou duas. Aí você tem que dar a terceira, porque senão vai cair duas. E vai indo. Então a grande questão do pecado é quando você não trata o pecado, ele vem destruindo tudo. Eu quero que você entenda que todos aqui nós somos pecadores, não tem nenhum moralista aqui. Eu dei essa ênfase que Davi é um homem que ama Deus, porque talvez eu não possa julgar, não sei se tem alguém aqui que ame tanto a Deus como Davi amava. Só Deus som no nosso coração. Mas eu quero que você entenda que mesmo esse cara que amava a Deus com toda a sua força, ele teve um momento da sua vida que estava cego, porque ele caiu em pecado. Só que essa cegueira de Davi fez com que ele cometesse outros pecados. E por causa desse episódio, dos 10 mandamentos, Davi desobedeceu 4. Ele cobiçou, ele adulterou, ele deu falso testemunho ao marido a Urias, e por último, ele matou. Por causa de um pecado, ele transgrediu 4 mandamentos do Senhor. Davi estava cego pelo pecado. E é por isso que quando ele dá o parecer, esse cara merece morrer. Porque Natan estava tratando a Davi conforme Deus queria que Davi recebesse aquela informação, aquele ensino. E Davi, quando ele fala que merece morrer, aí vem então a palavra de Natan. E Natan diz: Davi, esse homem que você está odiando e que você ficou com ira, ele é você. Eu acho que quando essa palavra veio, aquela cegueira do pecado começou a ser removida por Deus. Ele começou a cair na real e entender o que ele havia feito. Porque até então, a vida estava tocando. Só que quando Natan fala, e Natan foi enviado por Deus, e Deus está falando a Davi: Davi, você é esse cara dessa história. O que você fez foi algo abominável. O que você fez é algo que merece, e pela lei judaica, tanto ele, Davi, quanto Batseba deveriam ser apedrejados. Essa era a lei da época. Era um crime que a morte deveria ser justamente a consequência disso. Só que ele estava cego e continuou. E quando ele recebeu essa fala de Natan, de maneira cuidadosa, e quando Natan falou: Davi, você é esse cara. Você é esse cara aqui na história não vale nada. Ele começou a olhar para si próprio e começou a pensar: o que eu fui fazer? Por que eu peguei e dei bobeira na minha vida? Por que eu olhei 2 vezes para aquela mulher? Por que eu fiz o que era mal perante a Deus? Por que eu não voltei meus olhos para Deus quando minha carne estava caindo? E ele vai e por um ato, por uma noite, ele mudou a história da sua vida. Por questão de horas.
por uma fraqueza, pelo pecado, ele se afundou. Só que ele se afundou sem saber, e por isso que Deus viu Natan. Então a grande questão aqui é que Davi, quando ele recebeu essa história, colocando outros personagens, entendeu que era ele, aí sim, ele viu o que ele fez. E o texto, ele prossegue, ele vem, quando nós olhamos aqui no versículo 7, Natan diz: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele continuou: se falasse esse homem és tu, já seria terrível para Davi. Só que aí, a palavra do Senhor, que muda as nossas vidas, continua. E olha o que ele fala para Davi. E o Senhor continua: Davi, eu te ungi rei sobre Israel. Eu livrei você da mão de Saul. Eu dei a casa e as mulheres do teu Senhor. Eu dei a nação de Israel e de Judá. E digo mais, Davi, se isso fosse pouco para você, eu ainda daria muito mais coisas. Por que você me desprezou? Por que você fez mal aos teus olhos? Você matou Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. E o pior, a morte de Urias não foi nem com a espada de Davi, foi com a espada de um povo inimigo de Deus. Então você observa que a história foi uma história feroz. E nesse contexto, nesse cenário, que Natan fala: você é o cara, você é esse homem. E Deus continuou: mas Davi, eu fiz tanta coisa por você. Eu fiz tanto, eu te dei tudo aquilo que você poderia imaginar, ou nem poderia imaginar. E se isso ainda fosse pouco, eu daria muito mais. Só que você me desprezou, Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi escuta isso, ele recebe esse julgamento. O versículo 10, dando sequência na história, diz o seguinte, continuando Natan falando: então primeiro Deus apontou o pecado, e aí Natan vem e fala: agora, Davi, a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. O pecado de Davi foi um pecado que somente ele, aquela mulher e Deus presenciaram. Só que Deus está falando: Davi, agora eu vou te tratar, e não vai ser no privado, eu vou te tratar de maneira pública. E Deus começa então a mexer com a história desse rei. Como consequência disso, o filho daquela relação morreu. 3 filhos de Davi, eles morreram. Além de ele perder essa questão dos 3 filhos, ocorreu o incesto na família. Olha o que ocorreu na família de Davi como consequência. E o que eu quero deixar aqui, nesse episódio de Davi, que serve para nós? Nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo porque não existe maldição hereditária. Não tem maldição hereditária. Só que a grande questão que esse texto nos mostra, e nós vamos ver aqui no final, que Davi ele fala, é que Deus, ele nos perdoa dos pecados, mas ele não apaga as consequências, a não ser que ele queira apagar. O sangue de Cristo nos lava, mas as consequências continuam. E sabe por que continua? Porque Deus nos ama. Porque se não continuasse, nós iríamos de mal a pior, sendo perdoados sem ser disciplinados. E é por isso que Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Só que Davi ele passou por tanta coisa que se ele voltasse no passado e falava: meu pai não queria nunca ter olhado para aquela mulher. Só que ele caiu. Ele não escutou o que Deus estava querendo dele, não estava obedecendo a Deus. E é por isso que quando ele fala isso, Davi, ele diz a Natan: pequei contra o Senhor.
Você vê que ele nem fala aqui, Urias, ele nem coloca a situação. Fiz mal, Urias. Ele já direciona para quem? Pequei contra o Senhor. E Natã responde, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Davi, Deus está te perdoando, Ele é misericordioso. Só que o versículo 14 é aquele versículo que muda a história. Mas, Deus te perdoa, Rafael, mas, visto que com esse ato, deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. E ele vai então, ele faz jejum, ele busca, ele ora para que Deus não leve o filho dele morreu. Essa história mexe muito comigo porque Davi, como eu falei, é um dos personagens que eu mais gosto. Talvez chegando no céu, eu quero fazer uma lista de quem eu vou conhecer primeiro. Sabe aquela lista? Listinha assim, eu vou indo, vou ticando, né? Vou falando. Tirando Jesus, que obviamente vai estar, o Cordeiro, aquela maneira maravilhosa, nossa esperança. Alguém quer conversar bastante mesmo é Davi. E falar, Davi, como eu te admirei. Até o nome do meu filho quis te homenagear. Para ser igual você. Olha, você é o cara, eu gostava de você. Mas vem cá, que coisa que você fez, hein? Pois é, rapaz. Se eu pudesse voltar atrás. Mas ainda bem que eu estou aqui pela graça de Jesus. Ele ia falar, né? A grande questão desse texto, que eu quero que você entenda, e aqui é um ponto cirúrgico para as nossas vidas. Davi, ele amava a Deus acima de todas as coisas. E mesmo assim, ele caiu. E o tombo foi feio. A palavra de Deus nos alerta para aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Eu quero só fazer um paradoxo. Se Davi fez o que fez para Deus, ele caiu, quanto mais eu, que sou tão frágil, pelo menos eu me considero assim, minha fé, que não chega no nível de Davi, não dá para medir fé, mas eu amo Deus, mas não sei se equipara. Se aconteceu aquilo com ele, o que pode acontecer comigo e com você? E fica um alerta de Deus em relação ao quê? A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário nos dá o perdão. E eu gostaria que você abrisse agora no Salmo 51, que esse salmo, ele foi escrito por Davi, a maioria daqui sabe, mas caso você não saiba, ele foi escrito por Davi logo após essa confrontação de Natã, falando o que ele havia feito. Então ele recebe essa disciplina de Deus, e ele escreve esse salmo, que é um dos mais belos de confissão e de arrependimento. Olha o que ele fala. Eu gostaria que nós fizéssemos a leitura. Eu faço a leitura, você acompanha, imaginando essa cena, Davi recebendo tudo isso que ele escutou de Natã. Ele diz, aqui ele está falando para Deus, ó Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões. Olha, jogando aberto com Deus, eu sei o que eu fiz, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele coloca isso lembrando de Saul, que o Espírito Santo se ausentou de Saul, o Espírito de Deus. E ele fala no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito obediente. E ele continua esse salmo. E talvez enquanto ele estava compondo esse salmo, ele estava aos prantos chorando, soluçando, porque a palavra do Senhor veio ao encontro dele.
E aquele homem estava cego. Só que ele encontrou o perdão de Deus. E nós temos esse perdão de Deus sobre nós através de Cristo Jesus. Isso que eu quero que você entenda. Eu não sei se alguém entrou aqui com o currículo de Davi, de adulterar alguém e matar o marido da pessoa. Não sei se nesse nível, né? Quem vê muita novela da Globo acha que é normal, né? Porque novela da Globo tudo é coisa só. Então, mas, gente, eu não sei a forma que você veio carregando na tua vida. Talvez sentimento de culpa. Talvez algo que você fez, você não consegue se livrar disso. A grande promessa e a grande notícia dessa manhã é que tudo aquilo que você fez e que talvez ninguém saiba, só o teu coração e Deus, é que Deus te perdoa. E o perdão de Deus serve para que você tire o peso desse pecado. Davi, ele falou: Senhor, enquanto eu encobri os pecados, enquanto eu não confessei, eu estava definhando. No versículo 12 aqui do Salmo, ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele chegou no fundo do poço da alma. Senhor, eu quero de novo sentir alegria, porque o pecado tirou dele tudo aquilo que dava satisfação. E a grande promessa, então, para nós, é que Deus perdoa. Não importa o que você fez. Não importa se você veio aqui com o ombro carregado e pesado. Deus perdoa. E só Ele perdoa. E Ele perdoa através do sangue de Cristo Jesus. É um perdão que não foi barato. É um perdão que fez Deus sofrer. Mas é porque Ele nos ama. Só que uma outra questão que eu quero que você guarde também é que o pecado que você comete, ele trará consequências. Para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Eu sempre falo isso. Se eu pego uma bala de alguém, pego um house aqui do Flávio, escondido, não falei para ele, de certa forma é um pecado ou não? Pecado, tá. Se eu vou no banco e vou assaltar, é pecado ou não? O Flávio vai me matar se eu pegar um house dele? Ah, então fala a cabeça. Pelo amor. O Flávio não vai, né? Vai perdoar. O Flávio vai matar, vai dar uma bicuda em mim? Não. No banco, se a polícia me pega e eu tento reagir e fugir, o que vai acontecer comigo? Posso ser morto ou matar alguém. Pecado é o mesmo. É transgredir a Deus. As consequências variam. E eu quero deixar para você nessa manhã, se você tem alguma coisa que precisa ser tratada na sua vida, que você se endireite com Deus. Que você abra o teu coração para que Deus visite. Porque fazendo isso você vai sentir alegria plena de novo. E é possível isso porque o Espírito Santo visita e faz com que isso ocorra. Um arrependimento genuíno. Só que faça isso quanto antes. Porque as consequências podem ser tremendas. Deus vai te perdoar. Só que talvez um erro grave que você está fazendo vai colocar a tua família em risco. Não de maldição hereditária, mas de consequência que pode afetar todos que você ama. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. Só que pelo fato de Deus nos amar, nós somos disciplinados. E Davi foi alguém segundo o coração de Deus, que por um momento da sua vida pediu ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, porque eu perdi ela devido aos pecados que eu cometi. Nós vamos entoar o hino agora. Eu convido a Denise, o André, o Tiago para que venham aqui. Você vai agora fechar os seus olhos, vai falar com o Senhor. Talvez você está vivendo algo que Deus te incomodou e que você sabe que você tem que pedir perdão para alguém. Alguma coisa que você fez, e você tem que perdoar alguém porque você machucou alguém, feriu. E que o Espírito Santo te dê força para que você peça perdão, para que você possa restabelecer aquilo que você perdeu por causa do pecado. Fala para o Espírito Santo entrar no teu coração e visitar tudo aquilo que está oculto. E talvez nós estamos como Davi, cegos, chegamos aqui cegos, pecando e achando que está bom a vida. Pecando e achando que deixa eu tocar dessa maneira, a vida está indo bem. Mas tenha um ato de coragem e apresente sua vida de verdade a Deus. E fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero
glorificar o teu santo nome, eu peço perdão. Fale com Deus. Talvez uma das coisas que a igreja hoje tem deixado é essa parte de perdão e arrependimento. A igreja só prega sobre bênção. A igreja só prega coisa boa. Mas não tem nada melhor do que o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Nada. Ser perdoado por Deus é uma leveza na alma. Então apresenta a tua vida a Deus. Jesus está aqui através do Espírito. Ele pode te perdoar e tirar o peso, tirar a culpa e reestruturar tudo aquilo que foi perdido. Obrigado por essa manhã na Tua presença, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de meditar na Tua palavra. E nessa manhã específica de tratar sobre aquilo que Davi fez, que desagradou o Senhor, e que o Senhor foi tratar ele, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. A Tua palavra diz que mesmo que a palavra não tenha sido proferida por nós, o Senhor já conhece o que iremos dizer. O Senhor sabe as nossas motivações. O apóstolo Paulo, Pai, disse que o bem que ele queria não fazia, o mal sempre estava próximo diante dele. Nós somos pecadores, ó Deus. Não permita que nós achemos que somos bons por nós mesmos, ó Pai. Não existe ninguém justo por si próprio. Nós somos justificados somente através de Jesus. E por isso eu te peço que no nome santo de Jesus, ó Pai, se alguém chegou aqui nessa manhã carregando o peso do pecado, a culpa, fazendo com que essa pessoa viva numa tristeza, eu peço que no nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito Santo visite, traga alegria e traga o perdão, ó Deus. Ó Deus, tira tudo aquilo que desagrada o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Não permita que o pecado nos segue, Deus, mas que a Tua graça nos traga sempre essa possibilidade de enxergar o que nós temos feito com as nossas vidas, ó Pai. Nós amamos tanto o Senhor, ó Deus, e como seria bom, por mais que não merecemos, se um dia, no final da nossa história, o Senhor possa olhar para as nossas vidas e falar: esse homem, essa mulher foi alguém segundo o meu coração, Pai. Por nós mesmos não vamos satisfazer o Senhor, mas por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai. Nós amamos o Senhor, ó Deus, e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu convido para